vocês? Pessoal, um assuntinho bem bacana pra gente dividir opiniões aí e trocar uma ideia. Sony ou Aiva? Quem é melhor, quem é pior? Vamos lá. Esses dias eu fiz uma brincadeira lá no grupo lá dos aiveiros lá. Rapaz do céu, se aqueles caras tivessem meu endereço, eles iam me surrar, cara. Eles vinham aqui me surrar. Botei uma legenda lá com esse aparelho aqui e disse o seguinte: não é à toa que ela, ou seja, Sony, comprou a Aiva. Realmente não é à toa, pessoal. Por quê? No meu ponto de vista, vamos lá, vamos começar a parte da polêmica. Durabilidade dos aparelhos Sony, muito maior que os aparelhos Aivas. O acerto de caixa dos aparelhos Sony, muito mais acerto de caixa do que os aparelhos Aivas. Os aparelhos Aivas, no meu ponto de vista, tem um puta amplificador, não todos, lógico, tem um puta amplificador, tem uma baita eletrônica embarcada, complexa, mas é uma baita eletrônica embarcada e muitos recursos. Porém, peca, na grande maioria dos Aivas, peca na litragem de caixa, concepção, sintonia, peca nas caixas. É onde acaba matando os aparelhos Aivas. Aí o cara vem e me fala assim: ah, Dave, mas é só trocar de caixa, botar não sei. Isso pra mim não existe. Isso pra mim é gambiarra. Isso pra mim é coisa do pai do mato lá. Eu não curto essas paradas aí, beleza? Então vamos lá. Na minha opinião, eletrônica Sony, mais simples, mais durável, uma manutenção mais fácil. Os Aivas requer um conhecimento maior, porque tem uma manutenção mais difícil, são placas com muito SMD. Na minha opinião, o Sony sai na frente nesse quesito aí, beleza? Parte mecânica, tape deck, mecanismo de CD, lógico. Tape deck, Sony, não é todos os que eu gosto, tá? Tem um tape deck aí da Sony, mais antiguinho, que saiu lá nos LBT que eu não curto. Aquele que tem aquela placa atrás, todo mundo vai... Quem conhece sabe. Porque ele é chato de dar manutenção, porque tem que ficar trocando tirando aquela placa lá e aquela poliazinha do meio ali que trinca a todo momento, beleza? Fora isso, show. Agora a parte de CD, muito mais durável do que os mecanismos de CD da Aiva, principalmente o 3CD. O 3CD Sony é muito mais durável do que o 3CD Aiva, isso é fato. 3CD Aiva, na abertura aqui da parte da gaveta com a bandeja que fica lá dentro, né? A gaveta gera um desgaste aqui na parte de baixo, que sempre quando a gaveta abre, ela desce para baixo e alguns aparelhos não fecham mais, tem que ficar dando aquele toquinho para cima ou calçar, enfim, tem que ficar fazendo um monte de coisa chata ali. Eu acredito que, na minha opinião, isso aí está na qualidade do material aplicado ali, certo? Mecanismo mais pesado, correias vai pro pau muito rápido, seja no deck, seja no CD. Mecanismo Aiva, para mim, um pouco mais durável é o da linha azul, por conta dos materiais, certo? Aqueles que já vem com mecanismo branco, tipo do 1060, do N6, tem aquele pratinho, acho que já é azul, né? O do N6 é azul. A linha R, a última linha ali da Aiva, R90, 70, 80, que já veio com aquele prato cinza, né? Já tem um dedinho da Sony ali, então foi melhorada essa questão aí, beleza? Mas 3CD, Sony muito mais durável do que o 3CD Aiva. Isso é fato, o Zaiveiro pode ficar bravo comigo se quiser, Deus que, né, mantenha o respeito aí. Mas é muito mais durável do que os mecanismos Aiva. Isso é indiscutível. E a eletrônica também, certo? A eletrônica também. Quantidade de recurso, né, de equalização e tal. Eu não tive muito Sony para comparar, mas eu acredito que os Aivas ganham nesse quesito, que até se você pegar o MK2 é um aparelho surtido, né, com um monte, mas um monte de equalização. Tem delay de surround, tem um monte de coisa. Aí vai vir os faladores, ah, porque o LBT 555AV também tem. Tá, eu sei que tem, mas eu tô falando que na maioria dos Aivas, eles são muito completos, certo? E display dos Aivas, né, a concepção, o brilho, né, o jeito, as cores dos displays dos Aivas me agrada muito mais, é muito mais bonito, tá? Alguns aparelhos Aivas, tipo 959, ZR, 997, T96, T99 não gosto, né, o fritador de ovo, eu chamo ele de frigideira. Quem mais? T9, são uns aparelhos
que se tu fizer o ajuste certo nele, ele fica com um som agradável, ele fica com um som bom. O ZR mesmo, indiscutível, o som dele é muito bom, tá? O MK2 tem um som top, eu gosto do som do MK2, só não gosto da distorção que ele dá cedo demais, isso é fato, e é qualquer MK2, pode ser HR, pode ser não sei o que, distorce. Distorce. Ah, mas no auxiliar não distorce. Claro, tu vai derrubar o ganho lá embaixo, é fato que tu vai conseguir aumentar mais o volume, mas se tu botar no nível normal pro espectro ficar em cima, tu vai ter distorção na metade do volume, certo? E falando dos Sony, então, da parte de áudio dos Sony, os Sony, essa linha aqui, ó, DP800AV, a linha RG, como o RG90, são ótimos aparelhos, são uns aparelhos que não tem muita potência, tá? Por exemplo, esse daqui, tô falando desse daqui. Ele não tem muita potência, mas ele preenche o espaço. Ele tem um grave forte, ele tem um grave cheio, e ele não tem aquele grave muito seco, sabe? Igual na maioria dos Aves que tem aquele grave, como é que eu vou te falar, cara? Tipo o T96. O T96 ele tem um bom grave ali do 0 volume até o 30. Depois ali do 30, se tu quiser aumentar mais, ele vai meio que dar uma chimada, sabe? Ficar aquele bró, bró, bró. Fica uma coisa meio esquisita, certo? Então aqui agrada mais, certo? E outro, um aparelhinho desse daqui. Acredito que a linha RG da Sony também seja na mesma pegada. RG90, tem uns outros lá, não estou lembrado de todos agora. Mas acredito que vai ser na mesma pegada desse daqui. Ou seja, tu não precisa exigir volume para ele te entregar um bom áudio com aquele grave cheio já desde o início, certo? Isso eu acho muito bacana em alguns aparelhos da Sony. Mas no geral, se a gente for falar de problemas e durabilidade, Sony sai na frente, tá? Sai muito na frente, é muito mais durável, é muito mais fácil você encontrar um Sony funcionando tudo do que um Aiva funcionando tudo. Isso é fato também. Tu pode procurar no marketplace, a não ser que seja um cara que restaure, certo? Para vender, mas tu pode procurar. A grande maioria não funciona CD nem tape, tá pendurado só no auxiliar. E os Sony, a grande maioria, pelo menos o CD vai estar funcionando, certo? Porque o mecanismo de CD Sony é mais resistente. Beleza? Então, essa é a minha opinião sobre a durabilidade de ambos aparelhos. Não estou falando que nenhuma é boa e a outra é ruim. Porém, tem fatos que não tem como negar. A Aiva é ótima, tem aparelhos ótimos. Eu sou suspeito de falar porque eu já tive tudo que imaginar, menos o 1060. Tá? Já tive tudo que imaginar de Aiva. MK2, F9, 939, cara, muita coisa de Aiva eu já tive aqui, certo? Agora, é inegável que são aparelhos um pouco mais, vamos dizer assim, mais problemáticos, certo? Mas não são aparelhos ruins. Tem um bom áudio, agrada muito, uma estética linda, né? O conjunto todo da obra é lindo, porém os Sony são mais duráveis. Isso é fato. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, assim, ó, eu já fui aiveiro fechado a ponto de pegar briga quando alguém falava mal de um Aiva para mim. Só que as coisas vão mudando, a gente vai pegando mais aparelhos, a gente vai tendo outras experiências, e tu vai descobrindo que não é só Sony e Aiva que existe também. Existe também isso daqui, ó. Tá? Um dia eu vou pegar para falar sobre um aparelho desse daqui, esse Kenwood aqui. Mas o ponto aqui é Aiva. Então beleza, era isso que eu tinha para falar para vocês. Sony, na minha opinião, é mais durável. Os aparelhos Aivas são mais bonitos, tem uma baita eletrônica, mas tem alguns erros ali que não tem mais como corrigir, né? Erros ali de litragem de caixa, tem algumas coisas que alguns aparelhos foram melhorados, outros não, mas ambas as marcas são ótimas. Né? A Sony está aí até hoje, né, com seus produtos aí importados. A Aiva não existe mais. Essa Aiva que existe aí hoje, né, é só o nome, né, só o direito da marca, porque essa marca ela pertence à Mundial. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Sony sai na frente no quesito durabilidade e o áudio da grande maioria dos aparelhos também tende a ser um pouco melhor, certo? Na minha opinião. Mas comenta aí o que você acha. Fala aí pra mim. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.